Fala, queridos, graça e paz. Vamos chegando aí, gente. Thaís, Marlu. Vamos falar alguma coisa aí. Lucas, LC. Chegando aí, pessoal. Vai compartilhando também aí. Bota aí nos grupos do WhatsApp. Daqui a pouquinho aí o apóstolo Ricardo chegando. Vamos lá. Já vai entrar aí também. Daqui a pouquinho o apóstolo chegando aí. Opa, vamos dividir a tela aí. Fala aí, brother. Legal? Vamos ver a Anitta, né? Depois. Anitta, meu irmão. Anitta agora é meu irmão. Oi. Anitta tá uma benção, né? Maravilha, né? E minha voz tá boa? Hã? Minha voz tá boa? Como é que tá? Tá legal. Sempre Tá bom. esteve. E aí, pessoal, o áudio tá legal? A Adriana entrando aí. Legal. Ó, quem faz, bota Flamengo aí. Quem é do time Oi? Ricardo, bota Botafogo. Ih, que isso? Com certeza, com certeza você tem mais torcida do que o Botafogo, cara. Dois Com, torcidas mais, né? com certeza. E, Deu uma moral pro Botafogo agora. rapaz, você sabe que a Igreja Universal ficou muito populosa nos anos 90 porque eles botavam uma faixa na porta da igreja assim, pare de sofrer, lembra disso? Lembro, claro. Aí os botafoguenses, os vascaínos, fluminense, E tudo ia para a igreja. aí lá ganhava o quê? Uma camisa do Flamengo? Ganhava a camisa do Flamengo. Pare de É sofrer. legal, legal. Achei legal o vídeo aí, o que você falou lá sobre a live da Anitta. Muito legal, cara. Legal mesmo, hein? Pois é, né, cara? Agora eu postei aqui no meu Stories um vídeo da Graça Massafera. Você chegou a ver? Vi rapidinho, ela gritando com. Eu tenho dito que as lives elas estão acabando aflorando as verdades mais íntimas de cada um de nós, né? Ah, legal, Quem é de legal, grita, quem é de cair na piscina cai, quem é de dançar de pijama dança, né? Cada um está legal. mostrando. É verdade, eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, o pessoal desafinando e tal. Tudo isso é muito legal, cara, porque cada um está mostrando quem realmente é. A gente está cru agora, tá todo mundo nu e cru, né? A verdade é essa, isso é muito legal. O quanto nós somos humanos, né, imperfeitos, o distanciamento ele diminuiu, isso é muito legal. É uma coisa boa, né? Essa quarentena, esse coronavírus, eles acabaram. A gente tem que falar isso com muito cuidado, porque tem gente morrendo, né, cara? E quando tem gente morrendo, tem dor, tem luto, mas desconsiderando isso, o coronavírus e a quarentena trouxeram muitos benefícios para o ser humano. Muitos benefícios. Eles mexeram com o nosso bolso, mexeram com a nossa integridade física, mas a nossa questão intelectual ela está amadurecendo muito, porque nós estamos sendo convidados à introspecção, estamos sendo convidados a tomar decisões novas, estamos sendo convidados a refletir sobre o que realmente é importante, a ressignificar alguns valores. E eu acho que isso são coisas que às vezes as pessoas demoram 20, 30 anos para conseguir fazer, e nessa quarentena estão fazendo, né? Sim, esses dias eu escutei um comentário que eu achei muito, muito bom. Alguém disse que o
Covid ele trouxe o futuro, antecipou o futuro, na verdade. O futuro. Eu entendo que a gente está tendo que rever algumas coisas e retroceder em alguns aspectos, voltar de repente a um estado original, em se tratando de algumas coisas e tem a outra ponta, né, que é o futuro sendo antecipado. Eu estava vendo um camarada hoje, ele disse que estava se preparando para começar a transformar a empresa dele ou tornar a empresa dele digital. Era um projeto para um tempo e tal, e ele teve que acelerar isso, está acelerando. Aqui na igreja mesmo, muita coisa já estava sendo pensada, muita coisa que está sendo feita hoje era um projeto para frente, né? Você tem falado sobre a questão do mínimo, de viver com o mínimo, de fazer com o que se tem em mãos. E, na verdade, eu estava pensando em estrutura, enfim, em construir alguma coisa para, em algum momento, começar a fazer o que está sendo feito hoje. E aí veio a pandemia, veio a quarentena, e eu chamei o pessoal e falei, agora, esse é o momento, vamos com o que a gente tem. E tá sendo feito, né? Os recursos que nós temos está sendo feito. E tem um paradoxo muito interessante nisso, porque é assim, de fato, o futuro. Eu pedi para minha esposa trazer a minha caneca personalizada também. Traz a minha caneca personalizada que o Fábio está usando a dele. Tá bom? Eu vou usar a minha aqui. Você não me avisou. Tem um paradoxo muito interessante aqui, que é o seguinte. De fato, nós estamos trazendo o futuro com maior velocidade. Mas esse futuro, ele é a revelação do passado. Nós estamos procurando no futuro aquilo que nós tínhamos no passado. Né? Já parou para pensar nisso? Né? Tudo aquilo que realmente nós estamos encontrando relevância, procurando no futuro, caramba, a partir de hoje eu vou procurar isso, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar agir dessa maneira, eu vou me relacionar com as pessoas dessa maneira, a minha empresa ela vai ser mais pessoal, ela vai trabalhar mais o networking. Tudo isso são coisas que nós já tínhamos lá no passado. Então, isso é bonito demais, cara. Isso é profético demais. Porque nós estamos, ao meu ver, estamos vivendo tempos apocalípticos. Eu não sei se nós estamos no apocalipse de João, né, de fato. Né? Mas, quando Jesus subiu, o apocalipse começou. Sim. Né? Quando Jesus subiu, o apocalipse começou. O fim dos tempos deu início na ressurreição de Cristo. E nós estamos mais do que nunca vivendo tempos apocalípticos. E Jesus já começou a restaurar todas as coisas, que é uma promessa apocalíptica. Me dá qualquer uma delas. Aqui, a minha esposa trouxe aqui, me dá outra também. Ó, que isso? Ó. Só tem uma aqui, cara. Aqui, ó. Legal. E personalizada, vou copiar. Ó. Aqui, ó. Consagrado! Minimalista isso aqui. Esse aqui quem me deu foi o Marcelo, ele tá aí, ó, assistindo. Né, cara? Marcelo é nota 10. Mas Jesus começou a restaurar todas as coisas já, cara. Porque eu já estava observando isso, você também observa, a gente conversa muito, que há um tempo atrás, acho que uns meses atrás, um ano atrás, começou a se falar muito sobre a igreja do futuro, né? Sim. E eu sempre me questionei que a igreja do futuro, ela é a igreja do passado. Né? Porque quando você vai ler as cartas do Apocalipse, Jesus ele vai falar assim, olha, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, volte às primeiras obras. Né? Então, Jesus deixou tudo já redondinho, da maneira que tinha que ser. E nós fomos estragando,
a humanidade foi estragando. É interessante que eu tenho até um vídeo sobre isso, eu tinha na internet, agora eu botei ele em privado, que eu digo que a evolução, ela, na verdade, ela se tornou uma involução, porque a tecnologia teve um boom, a medicina teve um boom, a psicologia teve um boom, né? E a ciência teve um boom. Eu costumo dizer que esses quatro poderes, eles são muito bons, mas de certa forma eles vieram para substituir o poder de Deus. Porque a medicina, ela veio para dizer o seguinte: nós podemos curar, Senhor. Aqui debaixo a gente resolve, né? Então as pessoas, antes de orar, elas tomam um remédio. Antes de procurar a cura espiritual, elas vão no médico. Não vou dizer que eu sou contrário a isso, mas eu estou dizendo que é assim que funciona. Faz sentido? Então a medicina, a psicologia, ela veio para dizer que nossas crises emocionais são problema nosso e não do espiritual. Então, as pessoas procuram no psicólogo, e eu sou muito assim, eu defendo a importância da psicologia, da psiquiatria, da terapia, mas eu entendo que a base disso tudo é espiritual. Então, se nós fecharmos o assunto no âmbito da alma, as questões não serão resolvidas. Então, nós fomos criando, a evolução ela foi criando paliativos. A tecnologia também. Porque a tecnologia é uma substituição do mundo espiritual. Olha que coisa tremenda, cara. Você está aí em Sepetiba, eu estou em Teresópolis, e nós, Serra e mar, né? terra e mar, e nós estamos falando em tempo real e com uma plateia. Isso é genial, mas isso nada mais é do que uma imitação de um portal espiritual. Paulo ele teve aquela visão: passe para Macedônia e nos ajuda. E naquela época não existia Wi-Fi, celular, Instagram. Então, eu entendo que a tecnologia foi uma autorização de Deus para que o espiritual fosse manipulado pela humanidade. Né? Os homens fazem coisas extraordinárias através da tecnologia. Quando eu era criança, a televisão era grandona, né? Não sei se você pegou essa época, que você é mais novo Lá. que eu, Não, nem tanto. mas eu ficava imaginando como é que os artistas entravam dentro da televisão, porque é uma coisa sem explicação. Aí depois que a televisão ficou fininha, eu falei: meu Deus do céu, só pode ser sobrenatural uma coisa dessa, né? Então, a tecnologia, a medicina, né, a psicologia e o quarto poder, que é a ciência. A ciência existe para poder explicar por uma ótica humanista assuntos que só deveriam ser explicados pelo âmbito espiritual. Então, esses quatro poderes, eles unidos, se chamam evolução, mas eles só serviram para involuir o homem, para nos afastar da essência. Porque o melhor momento da humanidade já estava lá, no Éden. O melhor momento da humanidade já estava lá, quando Deus botou um homem, uma mulher, num jardim e falou assim: tudo que vocês precisam, vocês têm, sou eu. E hoje essa quarentena, ela está nos devolvendo isso. Porque Deus está botando o pai, a mãe e os filhos dentro de casa. E dizendo assim: tudo o que vocês precisam, sou eu. Eu estou aqui. Se relacionem comigo, falem comigo. Mesmo assim, as pessoas ainda estão discutindo ciência, tecnologia, psicologia, né? E outras logias aí, e deixando Deus de lado. E não entendendo que tudo que Deus quer é se manifestar a nós, é nos levar a um futuro que está lá no passado. Pô, legal, cara. Eu anotei aqui algumas coisas. Sobre a questão do Apocalipse, eu hoje não tenho uma teologia formada. E eu penso que profecia ela não tem prazo de validade.
problema é que a gente está sempre datando e colocando isso para frente, acreditando que vai ser em algum momento. E quem sabe a gente já realmente está vivendo. Eu acredito que as profecias elas vão se cumprindo. Né? Pode ser que não se cumpra plenamente ou não esteja se cumprindo plenamente. Pode ser que tenha um ápice lá na frente. Mas as profecias apocalípticas estão se cumprindo. Estamos esperando o anticristo, estamos aguardando a marca da besta, enfim. E talvez as pessoas já estejam marcadas e nem saibam. Né? E com relação às ciências, e a tudo isso que veio para substituir Deus, eu penso que é a reconstrução da Torre de Babel, né, cara? Vamos tocar o céu sem Deus. E sobre a tecnologia, a questão dos portais, a Bíblia fala que o espiritual, no natural, é possível explicar o espiritual. Muita coisa que é feita no natural explica o espiritual, até porque tudo que existe veio de algum lugar. Né? Não é fruto da cabeça do homem, simplesmente. Então, se a gente entende alguma coisa no natural, é só transportar isso para o espiritual e a gente vai entender o mundo espiritual. Teve um dia que eu ministrei na igreja sobre isso e falei que o mundo espiritual não é tão complicado, não. Se a gente entende o mundo natural, a gente vai entender o mundo espiritual. E sobre a questão da família, de a gente estar recolhido dentro de casa, você estava falando aí sobre o que é realmente importante. Eu me veio à mente aqui a minha família, esse período de quarentena, e esses dias eu estava orando e me veio à mente o quanto nós estamos unidos hoje. Eu, minha esposa, as minhas filhas, o apóstolo saiu, mas já volta, gente. Isso, voltou. Eu, a minha esposa, as minhas filhas. O meu sogro faleceu tem uma semana, não foi de Covid, tá, gente? Ele era bem idoso mesmo. E complicação de uma doença que ele teve há alguns anos atrás. E essas coisas só uniram mais a minha família. Então, estamos unidos. Queremos que tudo isso passe, queremos interagir novamente com as pessoas, mas nós estamos muito unidos hoje, bem mais unidos. Então é isso aí. Vamos entrar no que foi proposto aí o pessoal falar sobre o poder da oração. Eu vou dar aqui uma introdução, porque eu venho ministrando no Salmo 105. Vou te dar liberdade aí, só vou dar uma pincelada para fechar o que eu comecei. Salmo 105, versículo 40. Na semana passada eu estava meditando nesse salmo e preparando a mensagem para a quarta-feira passada. E o versículo 40, a primeira parte, me saltou os olhos. Eu até tive vontade de ministrar sobre isso na semana passada, mas eu segurei um pouco. E lá diz o seguinte, ali o povo no deserto, iniciando a quarentena deles, uma quarentena de 40 anos, e o texto diz que eles oraram, e ele, Deus, fez vir codornizes. Então, o tema aí dessa live aí é o poder da oração na crise. Israel, no meio da sua quarentena, no meio dessa mudança de vida deles, porque eles, em um momento, eram escravos e de repente, se tornaram homens e mulheres livres e iniciaram aí uma quarentena que deveria durar 40 dias, de fato, mas porque eles não deram a resposta adequada, eles tiveram que passar 40 anos no deserto. Mas mesmo assim, eles tiveram experiências extraordinárias, né? Experiências jamais vividas pela humanidade. E o texto fala que eles oraram e Deus fez vir codornizes. Eles estavam no deserto, com uma dieta restrita, né? Limitada, café da manhã maná, almoço maná com maná, lanche da tarde maná, o molho de maná e na janta maná moído. Né? E assim eles foram, né? Tem gente que talvez está mais ou menos assim, né? Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz com feijão. Arroz com arroz, feijão com feijão. E assim vai, né?
É, 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 salsicha com macarrão, macarrão com salsicha e o cardápio ele vai sendo variado. É, enfim, os caras, em algum momento, eles desejaram carne, quiseram comer um churrasco, e o texto fala que eles oraram. A gente sabe que foi um pouquinho mais do que isso, né? Eles deram uma reclamada, mas Moisés foi orar e Deus mandou para eles as codornas, né, cara? Não era um animal daquela região, não era uma ave daquela região, mas a Bíblia fala que um vento soprou e caiu codorna ali onde eles estavam, e eles tiveram carne para um mês. Foi o que Deus prometeu para eles, foi o que Deus falou que daria para eles, carne para um mês. Agora, o interessante é que eles não tentaram, mesmo reclamando, eles Moisés não foi correr atrás de carne para o povo. Embora na oração dele ele tenha dito, né, para Deus: como que eu vou alimentar esse povo? Carne para um mês. Tem gado suficiente para isso? Nós temos animais para isso? E aí Deus respondeu para Moisés, lá está em Números 11, 23, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E o milagre aconteceu. E o legal é que milagre não é mágica. Deus não fez aparecer uma carne, um bife, alguma coisa. Deus usou as leis naturais para que a provisão chegasse até ele. Os animais foram desviados da rota deles por causa de um vento, enfim, e caiu no colo deles, mas foi Deus que enviou. E você falou na introdução aí sobre a psicologia, sobre a ciência, sobre substituir Deus. Na verdade, o ser humano ele tem muita dificuldade em esperar que Deus traga alguma coisa. Nós queremos ser, eu sempre digo que nós queremos ser autorais. Nós queremos botar a nossa assinatura ali, eu fiz, eu conquistei. Seria muito interessante, né, alguém chegar e eu consegui. Olha só, vocês estavam querendo carne. Imagina se Moisés chega lá para o povo e fala: vocês estavam querendo carne, vocês estavam pedindo carne, toma a carne aqui, ó, a carne que eu arrumei. Eu lembrei agora rapidinho que eu estava assistindo, no almoço eu estava assistindo o programa do Bear Grylls, sobreviventes, com ele bota o pessoal numa ilha, pessoal que não está acostumado com natureza, com caça nem nada. E nesse grupo que eu estava assistindo, tinha um cara que queria agradar todo mundo e tal, e o pessoal com fome, já uma semana sem comer uma carne e tal, e esse cara desesperado para levar uma comida porque ele queria ganhar aquele grupo. E de repente ele sai para o meio da floresta com alguns e eles encontram uma cobra, o cara corta a cabeça da cobra e chega com a cobra no meio do pessoal lá e o cara vira o herói, porque ele conseguiu aquela cobra, né? Então é isso que essa é a nossa grande dificuldade. Eu realmente me incluo nisso, porque eu vim aprender realmente a depender de Deus. Isso tem um ano, cara, 1 ou 2 anos, realmente a depender de Deus. Tipo, tô a fim de comer carne, ao invés de sair para caça, eu vou para o meu secreto e vou falar com Deus sobre os meus desejos e as minhas necessidades. E aí, quando Deus traz, o máximo que a gente pode falar é que Deus trouxe. Talvez não tenha nenhum mérito nisso, né? Não tem uma glória pessoal nisso. A glória é sempre para Deus. E aí eu vou passar a bola para você, porque, enfim, apesar de a gente ter que orar, e eu quero encerrar minha fala aqui com uma frase do Miles Monroe, que ele diz o seguinte: a oração é o homem dando a Deus o direito legal e a permissão para interferir nos assuntos da terra. A oração não é para que a nossa vontade seja feita, mas para que a vontade de Deus seja feita. Agora, como saber qual é a vontade de Deus? Eu acredito que a oração em línguas tem a ver com isso, né? essa é a questão. Essa é a questão. Primeiro, pastor, eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui contigo. Gosto muito de conversar com você, porque você é inteligente demais, é sensato nas suas palavras, ao mesmo tempo divertido. Eu morro de rir com isso. E a videira está sendo a minha igreja nesses dias, tá? Amém. Eu só assisto videira, mano. Quarta-feira e domingo eu tô colado porque tem sido edificação para o meu espírito. Então, que Deus continue abençoando vocês aí. Pessoal, vocês estão de parabéns pelo nível que vocês têm mantido aí esse tempo. Eu quero voltar a falar do Éden. Está escrito aqui, ó, em Gênesis, capítulo 3, versículo 8.
o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que Deus andava pelo jardim quando soprava na brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Esse versículo aqui, ele divide a Bíblia em duas partes, né? Ele divide a Bíblia no tempo em que o homem ele tinha um relacionamento puro e sincero com Deus, e no momento em que o homem passou a se esconder de Deus por causa do pecado. A questão da oração é uma questão muito mais profunda do que parece. Mas é muito mais profunda, porque eu me converti no ano de 1993, se eu não me engano, na Igreja Batista, aqui em Teresópolis. E a primeira coisa que eu perguntei para alguém, eu não lembro para quem foi, é: como é que faz para orar? Eu quero aprender a orar. Como é que faz para orar? Eu não sei qual é a resposta que você ouviu na tua época, mas me pareceu na época que essa era uma resposta que se dá para todo mundo. Porque aqui em Teresópolis era muito comum essa resposta. A resposta é: orar é a coisa mais simples do mundo. Você fala com Deus como se estivesse falando com uma pessoa qualquer. E eu achei aquilo o máximo. Só que isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Porque o apóstolo Paulo ele diz assim: nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O ser humano ele tem uma dificuldade de orar. Primeiro porque, infelizmente, não é o caso da Igreja Videira. Eu acompanho vocês aí, já fui pregar várias vezes aí, a gente estava junto esses dias no retiro de carnaval, foi uma bênção, né? Mas eu posso dizer que é o caso da maioria das igrejas do Brasil e do mundo. As igrejas, elas acostumaram a ensinar o crente a viver pela alma, o evangelho da alma, o evangelho da religião. O que é o evangelho da alma? É um evangelho movido por emoções, um evangelho movido por vontades, um evangelho movido por saciar as necessidades dos desejos do homem. E aí se criou uma coisa que eu chamo de pré-culto. O que é o pré-culto? O pré-culto é quando você parece que está se movendo no espiritual, mas você ainda está no emocional. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa está de olho fechado e ela está... Na cabeça dela, ela está no santo dos santos. Mas, na verdade, ela está emocionada, porque aquela música mexe com ela. Porque aquela música fala com ela, porque o subconsciente dela se lembra de um dia que aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Então, as nossas orações, ainda, na maior parte das vezes, ainda estão no âmbito do pré-culto. Os nossos pedidos, os nossos clamores. E qual é o problema do pré-culto? O pré-culto ele é regido pela alma, e a alma é enganosa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Eu coloquei no meu canal do YouTube recentemente uma série, quem quiser participar é só procurar lá no YouTube, série de oração em línguas, Ricardo Ribeiro, você vai encontrar. E nessa série, em um dos vídeos, eu disse que quando nós começamos a orar muito em línguas, constantemente, o meu conselho é que o crente ore pelo menos 1 hora em línguas por dia, até que se torne um hábito. Aqui em casa nós temos esse hábito. É tão real quanto escovar o dente, comer e tomar banho. Nós oramos pelo menos 1 hora em línguas por dia. Mas no começo desse processo de oração em línguas, a nossa tricotomia ela entra em uma guerra sobrenatural. A maior guerra espiritual ela é quando você briga com você mesmo. Ela nem envolve demônio. Porque o que acontece? Nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos um corpo. O nosso espírito, ele é a nossa essência divina em nós. Então, lá em Gênesis, quando Deus soprou o espírito
em Adão, nas narinas de Adão, ali não fala do Espírito Santo. Ali fala do espírito humano. Deus soprou um espírito para que ficasse ali uma casa guardada para um dia o Espírito Santo habitar. Então Deus fez uma obra em duas etapas. Lá em Gênesis ele criou a casa, e lá em Atos capítulo 2 ele habitou a casa, quando o Espírito Santo encheu o homem. Né? Essa é a nossa melhor versão. A gente, como coach, nós falamos muito sobre viver a sua melhor versão. A nossa versão é quando o nosso espírito começa a fluir livremente com o Espírito Santo. Agora, o que é a nossa alma? A nossa alma são as nossas emoções, são as nossas vontades, são as nossas queixas, são as nossas feridas, são os nossos traumas e é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade ela é formada por princípios, crenças, valores e opinião pública, que é o que a maioria nos faz pensar, o que nós chamamos também de gado, né? É o gado, é a boiada. Então, isso é a nossa alma. E o nosso corpo, as pessoas pensam que o corpo fala apenas de beleza, aparência, fazer uma musculação, emagrecer, mas é muito mais do que isso. O corpo são os nossos hormônios, né? São os nossos hormônios e os nossos instintos. Então tem muita gente que destrói o casamento porque um instinto sexual, isso é corpo. Às vezes é hormonal, às vezes o médico vai dar um remedinho que vai resolver isso. É corpo. Às vezes a pessoa ela engorda demais porque ela tem um problema de hormônio. Às vezes. Então, o corpo e a alma, eles se acostumaram a estar no governo do homem. Eles se acostumaram a estar no governo do homem. E quando você começa a orar em línguas, você começa a dizer para o corpo e para a alma o seguinte: espera aí, eu acordei em espírito e a partir de agora eu quero colocar ordem na minha casa. Só que vai haver uma briga, porque a sua alma vai falar assim: não, 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 porque é o que você acabou de dizer. Eu quero estar no controle. Sou eu que quero trazer as codornizes. Sou eu que quero receber a fama. Sou eu que quero. Nós temos essa necessidade. O ser humano, ele é extremamente almático. Então, a alma se esperneia, a vontade esperneia. Só que acontece o seguinte: conforme nós insistimos na oração em línguas, com o passar do tempo, isso pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses, pode demorar 3 meses, a nossa alma e o nosso corpo começam a entender e concordar com o governo do Espírito. Então nós chegamos ao estado de paz. Por quê? Porque a alma se acalma. Davi, ele fala sobre isso, né? Por que te abates, ó minha alma? Quem está falando para a alma ali? É o Espírito. Por que te perturba dentro de mim? Creia em Deus, porque ainda eu o louvarei. A questão é a seguinte, voltando ao nós não sabemos orar como convém, o que acontece é o seguinte: nós fomos programados a ter vontades que não são tão importantes para Deus. Não são tão importantes. Não é isso? Então, eu poderia estar dizendo aqui para vocês o seguinte: gente, vamos orar aqui, vamos orar para que Deus ele mande 50 mil reais para cada um de nós hoje. E Deus lá de cima pensando: eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Não estou nem um pouco. Vamos orar para que você consiga casar antes do arrebatamento. E de repente Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Então, as orações da nossa alma, elas são orações que muitas vezes elas atrapalham o agir de Deus. Né? O homem não tem nada de errado em orar em português. Desde que, antes de orar em português, nós criemos o hábito de orar no Espírito. Porque a oração em português, ao meu ver, e pelo que eu entendo da Bíblia, ela precisa ser um reflexo que a sua alma entendeu aquilo que Deus revelou no seu espírito. E quando nós oramos em línguas, a coisa é tão profunda, pastor Fábio. Ontem eu até fiz um vídeo, e eu postei no meu canal, que eu digo o seguinte:
que quando nós oramos em línguas, nós intercedemos por nós mesmos. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz, o Espírito intercede por nós. Porque quando eu oro em português, eu não consigo interceder por mim. Não existe isso. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por mim, Deus. Isso não existe. Eu oro em português intercedendo por você. Você ora em português intercedendo por mim. Mas quando eu oro em línguas, eu intercedo por mim, porque na verdade não sou eu que estou orando. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, ele ora dentro de mim. E por que ele ora dentro de mim? Porque o Espírito Santo, ele decidiu orar dentro de nós. Isso também tem a ver com... Se você quiser, pode me interromper, tá, mano? Vai em frente. Tá. Se eu falar alguma heresia também aqui, você pode cancelar o vídeo aí. Eu era membro de uma igreja que o pastor ficava pregando e a pastora o visitante pregava, né? E a pastora ficava sentada atrás. Aí quando o visitante pregava, ela corrigia a pregação todinha. Eu já estou anotando aqui, vou deixar para o final também. Brincadeira, vai em frente. O que acontece é o seguinte: as pessoas pensam que o Éden foi perdido. Mas o Éden, ele foi colocado dentro de nós. Porque quando nós começamos a orar em línguas, eu falei isso recentemente, o Espírito Santo ele abre um portal onde toda a glória do céu começa a se manifestar dentro do nosso espírito. Então, é muito lindo, por exemplo, quando você lê Apocalipse capítulo 1, quando João diz a visão do trono. É lindo. Ontem eu li Apocalipse com a minha família, eu estou fazendo um estudo aqui das 7 cartas. Apocalipse capítulo 1, ele diz, olha, peraí, eu vi um trono e ao redor do trono tinha 24 anciãos e tinham 4 seres viventes, um tinha face de leão, outro de touro, outro de homem, outro de águia no seu estado de voo, e tinha um mar de vidro, e aí alguém perguntou quem é digno de abrir o selo, e responderam, é o leão da tribo de Judá, só que no lugar do leão apareceu um cordeiro que havia sido morto, mas ressuscitou, e aí eu vi milhares de anjos que adoravam. Isso é lindo demais. Agora imagina tudo isso habitando dentro de você. Rapidinho, só um comentário aqui em cima do que você falou sobre o Éden, tá dentro da gente. O primeiro Adão, ele tinha a capacidade de estar dentro do Éden, né, cara? E o segundo Adão, o Adão 2.0, ele coloca o Éden dentro da gente, né, cara? Isso é lindo demais, né, cara? Porque você carrega o céu dentro de você. Eu preguei ano passado na festa de tabernáculos numa igreja em Volta Redonda e eu falei isso. Nós temos, é até bonito cantar. Eu não vejo pecado em cantar. Mas são músicas que, às vezes, nós pedimos coisas que Deus já nos deu. Porque a gente fala assim, tem uma música que fala sobre abre o céu, abre o céu. Agora eu não lembro qual é a música, mas que nós falamos... Que se abre os céus. Que se abre o céu. Só que o céu abriu, meu irmão, em Atos capítulo 2. E o Espírito Santo desceu. E não existe nada melhor no céu que pode descer depois disso. Irmão. Não tem nada que o céu pode dar melhor do que o que já foi dado. Não tem. O que pode ser melhor do que o Espírito Santo habitando dentro de mim? Então, eu tenho Éden dentro de mim, eu tenho o céu se movendo dentro de mim. Só que, da mesma maneira que você falou aí que a frase que a oração é uma autorização que nós damos, como é que está escrito aí? Repete aí para mim, por favor. Ah, cara, orar é autorizar Deus a agir na terra, levando em consideração que o governo na terra é do homem. Sim, o Salmo diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E, de fato, Deus não faz nada na terra sem autorização dos homens. Por isso que a igreja precisa fazer ato profético e a igreja precisa aprender a orar, porque a oração é uma autorização. A questão é a seguinte, aprofundando isso, quando nós oramos em línguas, nós não apenas autorizamos a Deus para se mover na terra,
mas nós abrimos um portal dimensional dentro de nós, para que o céu se mova dentro de nós. A oração em línguas, ela tem um nível de evolução muito poderoso dentro de nós. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos uma Bíblia humana. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas de Deus. Sabe? Eu sempre questionei isso. Os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham a graça, eles não tinham o Espírito Santo, eles não carregavam Bíblia, porque a maioria deles nem sabia ler. Os profetas do Antigo Testamento, mas eles se moviam numa dimensão de intimidade com Deus muito maior do que quase da maioria dos crentes de hoje. E hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos a Bíblia, nós temos tantas ferramentas sobrenaturais e ficamos vivendo de migalha. Por quê? Porque nós não aprendemos a usar o que nós temos. Justamente por causa da religião, né? Porque a religião é aquilo que nós temos discutido mais nos bastidores, tem que ser falado isso com muito cuidado, com muita sabedoria. Mas a religiosidade, ela torna o cristão muito dependente, né? Muito dependente de papinha espiritual, de alimentinho espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, eu estou dando para vocês leite porque vocês ainda não têm condição de comer um alimento mais sólido. Mas ele deixa a expectativa. Vai chegar um dia que eu vou dar para vocês um negócio, um mocotó pesado. Agora, você vai ver que as igrejas, elas têm dificuldade em aceitar que chegou o nível do mocotó. Eu tenho questionado muito isso, porque nesse tempo apocalíptico, meu irmão, se nós pastores não formos capazes de dar mocotó para o nosso rebanho, isso vai ser cobrado de nós. Da mesma maneira, se você crente que está assistindo a live aqui, ou que vai assistir depois, se você crente não conseguir aprender a ter uma intimidade com Deus na sua casa, nesses dias de quarentena, isso vai ser cobrado depois. Porque todas essas coisas estão acontecendo com um propósito. E a oração em línguas é a base disso tudo. Porque a oração em línguas, ela é a sua confissão a Deus de que você é incapaz de fazer por conta própria. O apóstolo Paulo diz: nós não sabemos orar como convém. Então, se você diz assim: pastor, eu decidi, eu preferi não orar em línguas. Você, na verdade, está dizendo assim: eu preferi orar como não convém. Não é isso? Eu preferi orar pela minha vontade. Então, a oração em línguas, ela não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos. É para acontecer agora. Enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, é para você abrir a tua boca e começar a falar em línguas. Mas o Espírito Santo não me batizou ainda. Já te batizou, meu irmão, há 2000 anos atrás. Ele está aqui, ó. O interessante é que lá, em Atos, foram vistas línguas repartidas de fogo sobre a cabeça das pessoas, né? Por quê? Porque está em cima da tua cabeça. Você tem que deixar descer. O Espírito Santo vem, ele fica aqui, ó, fica parado aqui, ó, dizendo assim: cara, tô aqui, eu não vou entrar se você não autorizar. Então nós precisamos nos permitir falar em línguas. As pessoas falam assim: mas será que eu vou falar na carne? Será que eu vou falar na carne? Irmão, eu vou explicar como é que funciona para você falar em línguas. É igual fofoca. É igual fofoca. É igual falar palavrão, é a mesma coisa. Sabe como é que a gente fala palavrão? Eu já falei palavrão. Você já falou palavrão alguma vez, pastor? Muitos anos atrás, já. né? É. Mas falou. Você era criança. Aí, como é que acontece uma fofoca, uma murmuração, um palavrão? O diabo bota uma palavrinha na sua mente, aí essa palavra fica aqui, aqui, aí você pensa assim: quer saber? Eu vou falar. Aí você fala. Então, quando vem a murmuração, você empresta a tua boca para o diabo. Quando vem o palavrão, você empresta a tua boca para o diabo. Quando vem o apelido, você empresta a boca para o diabo. Quando vem a piada, a brincadeira, você empresta a boca para a sua própria alma. Agora, quando o Espírito Santo fala: eu também quero te influenciar. Aí o Espírito Santo vem aqui e fala assim, ó: recalachou, totó, locomondoro, locombo. Aí você fica assim: ai meu Deus,
Será que é minha carne? Peraí, quando veio a fofoca, você não pensou que era a tua carne, né? Você não questionou. Olha como é que nós somos hipócritas. Quando veio a murmuração, você não falou, ai, será que é minha carne? Você simplesmente fluiu, porque nós estamos acostumados a fluir no negativo. E precisamos aprender a fluir no espiritual. Então, falar em línguas não é difícil, você só tem que fluir. Tem gente que fala em línguas sonhando, aí quando acorda não consegue. Sabe por quê? Porque quando você entra no sono, o Espírito Santo fala assim, vou aproveitar que a sua alma está dormindo e eu vou te enchendo. Aí você está dormindo, Deus só está te enchendo. Aí você acorda, tua alma assume o controle e fala assim, não, quando eu estiver acordado aqui, ninguém vai falar em línguas não. Tu precisa falar. E 1 hora por dia. Jesus ele falou isso para os discípulos, quando os discípulos cochilaram, ele falou assim, não é possível que vocês não conseguem ficar nem 1 hora sequer orando. Então, esse ciclo de 60 minutos, ele é profético. E quando você começa a orar em línguas 1 hora por dia, vai começar um processo que vai mudar a sua vida. Esse processo ele é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é a etapa da faxina. Nas primeiras semanas, o Espírito Santo ele vai investigar dentro de você tudo que está ruim. Coisas que você nem imagina. No seu caráter, na sua teologia, no seu ego, nas suas emoções, nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus projetos. Você criou o teu projeto para 2020, você está certo que aquilo vai dar. E o Espírito Santo ele começa a fazer a faxina, ele começa a limpar. Então você está orando ali, você nem sabe o que está orando, porque a mente fica infrutífera. Você está lá, olha para o relógio, parece que passaram 3 horas, só passou 3 minutos. E você continua. É verdade. Depois acostuma, eu já acostumei. Eu tenho amigos que oram 4 horas por dia, 5 horas, inclusive discípulos que aprenderam comigo. Oram mais do que eu. Então você vai orando. E aí você vai perceber que a sua mente vai gerar vontades. Poxa, eu estou com vontade de pedir perdão para não sei quem. Eu estou com vontade de fazer uma caminhada todo dia de manhã. Eu estou com vontade de fazer uma limpeza na minha casa. Eu estou com vontade de trocar de emprego. Eu estou com vontade de me mudar. Eu fiz uma live ontem, eu falei que eu comecei a orar em língua no ano passado. Deus mandou eu me mudar daquela casona que eu morava, que você foi visitar, a mansão, para um apartamentinho. E Deus mandou eu tirar meus filhos da escola particular e botar na pública. Eu pensei que era uma coisa ruim. E hoje, no meio dessa quarentena e essa crise financeira, eu entendi que Deus só estava me amando. E hoje nós estamos tranquilos, na paz, vivendo o minimalismo, vivendo na humildade. Então, olha, a fase da faxina. Depois da fase da faxina, vem a fase do desmontar. Deus começa a nos desmontar para nos montar do jeito dele. Porque nós fomos montados com muitas ideias que não são as ideias íntegras da palavra de Deus. É muita informação, né, no meio religioso. Então Deus começa a nos reconstruir. Ele nos desconstrói para nos reconstruir com uma unção nova, com uma visão mais limpa, palavras proféticas, para que depois disso venha o tempo da revelação e do milagre. Então Deus começa... Você pode ver que uma pessoa que ora muito em línguas, de verdade, direitinho, quando ela prega, ela não usa nem Bíblia. Porque ela flui palavras do céu, ela flui no Espírito, a Bíblia já está fluindo dentro dela. Ela profetiza, ela entrega. Por quê? Porque ela foi desmontada, ela foi faxinada, ela foi construída. Isso não significa que a pessoa se tornou super-humana, mas significa que ela está muito mais alinhada com Deus. E aí as orações que ela faz em português já são orações que foram geradas por essa limpeza. E aí quando ela abrir a boca para orar, ela não vai orar, Senhor, eu estou te pedindo em nome de Jesus um Camaro vermelho.
O meu sonho é ter um Camaro, Deus. Ela vai falar, Senhor, faça a tua vontade. Né? E aí a vontade de Deus prevalece. O legal é que no final de tudo, só dá bom. Só dá bom. Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Né? Então, eu deixo esse recado para que a gente aprenda isso. Porque eu entendi isso, pastor Fábio. A melhor coisa que tem é um crente que tem um pastor, que tem um bom pastor. Porque o pastor, ele é um amigo. O pastor, ele é um conselheiro. O pastor é o intercessor. Só que o fato de nós termos um pastor não pode anular o que o Salmo 23 diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, veja bem, quando nós oramos em línguas, nós abrimos o portal para que o Espírito Santo mesmo comece a nos pastorear. Isso gera uma evolução espiritual muito linda, muito legítima. Né? Eu creio, eu tenho pedido isso a Deus, que nesse tempo de quarentena, as pessoas aprendam a orar em línguas, aprendam a fazer devocionais nas suas casas, aprendam que célula não é apenas você receber pessoas de fora para fazer um lanche e compartilhar uma palavra, isso é bênção, isso é bom. Mas célula é você se juntar com a sua esposa, com seu filho e fazer um culto, né? Fazer um tempo com Deus. E se de fato nós conseguirmos isso, meu irmão, o diabo ele vai ter uma grande derrota. Porque o diabo pensou que podia fechar a igreja, mas ele não pensou que a igreja podia se reconstruir de dentro para fora. Né? Fala alguma coisa aí, mano. A igreja é indestrutível, né, cara? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É, isso aí. Célula é uma visão muito linda e, infelizmente, conseguimos estragar também, né? Como tantas outras coisas. Né? Se for considerada a essência, a simplicidade, é lindo, algo muito lindo. Né? Mas a gente ainda está tendo alguma dificuldade em perder o controle de algumas coisas e deixar Deus fazer o que tem que ser feito. Né? Mas legal, cara. Você falou sobre algumas pessoas precisarem só falarem em línguas dormindo comigo. Foi assim, eu tive muita dificuldade. Muita. Teve vez, cara, que eu pensei que fosse morrer mesmo, né? Porque a pressão espiritual era muito grande, mas eu não falava de jeito nenhum. Eu não sei se o pessoal lembra, já vai terminar, falta pouquinho tempo aqui, mas eu não sei se o pessoal lembra de uma canção da Andréa Fontes, que falava do batismo no ônibus, que fez algum sucesso. Então, um Eu dia lembro. eu estava numa vigília que o camarada dessa história, a pessoa estava contando testemunho, rapaz. E, caramba, a pessoa falando, rapaz, de repente, o espírito veio e nossa, pensei que fosse ter um troço, cara. Eu estava já fluindo em Deus, seria naquele momento, né? Mas aí veio um obreiro, aquilo não era de Deus, não, cara. Começou a gritar no meu ouvido, mandando eu falar, fala! E se tinha algum espírito do santo em mim, ele saiu. E aí foi dormindo. E com o tempo eu fui realmente deixando fluir, fui dando vazão e estamos aí hoje, né? Graças a Deus. Mas eu entendo que é uma dificuldade que muita gente tem ainda, né? E tem alguns questionamentos. Eu acredito que essa live aí serviu para dar muita resposta para o pessoal, né? E até vou deixar em aberto, né? Caso alguém queira fazer mais alguma pergunta, depois é só entrar em contato aí, ou aqui, ou manda para a gente aqui no Insta da Videira ou no Insta do Apóstolo Ricardo. Ele tem uma série, né, no YouTube, né? Olha lá, o canal no YouTube é Ministério Ricardo Ribeiro. E lá tem uma série com 6 vídeos. Esse aqui vai ficar, eu vou botar lá no YouTube como sétimo, onde eu explico todinho. No primeiro vídeo eu até ajudo a pessoa a ser batizada no Espírito Santo, dou uma força ali, né? Mas eu tiro, é, dou aquela, ajuda a pessoa a fazer o abecedário, né?
E eu vou quebrando alguns mitos, né? Tem mitos, né? Tem gente que, porque tem gente muito crua, pastor Fábio. Tem gente que fala assim, olha, mas eu posso orar em línguas, mas só pode ser de joelho ou pode ser em pé também? Né? Pode ser de olho aberto, ou tem que fechar o olho, pode interromper, não pode interromper. Tem gente que pensa que para falar em línguas tem que estar naquela explosão emocional do pré-culto. Então, essas coisas são coisas difíceis da gente explicar no dia a dia da igreja, mas você pode aproveitar esse tempo de quarentena para estudar sobre isso. Quando você voltar para a igreja, você vai voltar com uma nova unção e vai fortalecer o ministério do seu pastor, né? Porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica o seu espírito, sabe? Então, se você volta para a sua igreja edificado, a sua igreja vai estar fortalecida, né? Tem de duas uma, pastor Fábio. Ou a igreja, estrutura igreja, vai fechar de vez, mas Deus vai levar uma nova geração de crente que não depende da estrutura, e isso é fantástico. Ou a igreja vai abrir, eu acredito nessa, e nós vamos voltar mais fortes. Porque o Apocalipse diz assim, aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. E aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Ou seja, quem é crente vai voltar mais crente ainda. Agora, quem já era desviado, estava na igreja, porque tem cheio de desviado fingindo que é crente, né? Esses daí vão aproveitar para desviar de vez, depois a gente vai ter que ir lá resgatar um por um, né? É isso aí. Enquanto isso a gente vai vendo Ivete Sangalo, vai vendo mais lives aí, maneiro. Tá aprendendo, meu irmão, porque É, Ivete Sangalo deu um show de humildade, né, cara? Ivete legal. Sangalo ensinou que ela com o marido, com o filho, de pijama, fez uma live que abalou. Pena que não cantou louvores e pena que ela ainda não teve um encontro com Deus. Seria perfeito, meu irmão. Seria a live Ah, perfeita. Não é verdade? é isso aí. Mas ela Daqui a vai se pouco, converter. em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, cara, falando sobre o essencial. Eu tenho falado para o pessoal aqui na igreja que hoje a gente tem tanta visão sendo ensinada nas igrejas que os fundamentos eles ficaram de lado. Tipo, o mundo, o diabo e a carne, essas coisas, né, que a gente aprendia, escola bíblica dominical, né, e tudo isso aí foi sendo deixado de lado. E aí você falando sobre o batismo no Espírito, cara, eu viajei, voltei na minha adolescência, porque na minha adolescência, quando eu fazia parte do grupo jovem, sentava lá no espaço reservado para os adolescentes e jovens, eu só queria ser batizado no Espírito Santo, cara. É. Eu até me emociono lembrando de tudo isso. Nós não queríamos outra coisa na igreja. A gente não estava indo para a igreja para ganhar um Camaro, né? A oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a vontade é de Deus e a gente tem uma ou outra necessidade. E Ô, hoje a pastor, gente desculpa te interromper. Eu não sei quanto tempo. Você tem como dizer quanto tempo ainda temos aí? ainda não aparece uma contagem aqui, não apareceu ainda não. Quando aparecer eu falo, agora já era, mano. Ah, então tá bom. Olha só. Você está falando aí, só para complementar da minha parte também esse testemunho, eu me converti na Igreja Batista. Na época, na Igreja Batista, se pregava que não tinha problema nenhum você ouvir uma música secular, uma música do mundo. Então, para nós batistas, era muito comum ouvir música do mundo. É, também não vou dizer que você vai para o inferno se ouvir hoje. Claro que eu prefiro ouvir uma música ungida, uma música que me leva à atmosfera de adoração. Mas naquela época era muito comum ouvir música do mundo. E eu morava sozinho. Vai E teve um encerrar, dia. cara. Hã? Vai Deu aí? encerrar. Deu, Vai. deu. Vai Então, pô, encerrar. eu comecei a orar em línguas ouvindo Oswaldo Montenegro, mano. No banheiro da minha casa. Porque houve um clamor do meu espírito, eu não entendia por quê. E quando eu fui para a igreja,